Bom, peraí que vai sair. Calma aí. Eu preciso de água, mas vai esquentar e a voz vai sair, tá bom? Eu não tô só com faringite, eu tô com sinusite, otite e sei lá, mas enfim, tô com tudo. Mas vai sair. E ainda tive que dar uma aula agora de manhã lá na igreja. Imaginem que beleza. Mas vai sair. A voz esquenta e vai funcionando devagar. Primeiro, muito obrigado pela oportunidade de estarmos aqui. É um prazer enorme poder dividir com vocês um pedaço da Escritura. Pastor Ronildo tem sido, além de um amigo, um exemplo. E na caminhada cristã a gente sempre precisa ter pessoas assim. Então, tê-lo na minha vida é um presente de Deus. E eu sou muito grato por poder estar aqui hoje. Está comigo também o Jader é presbítero lá na igreja, veio me acompanhar. E sem muitas delongas, eu não falei com vocês que ia sair, mas está ótimo, está indo. Abram suas Bíblias, por favor, no livro de Gênesis, no capítulo 12. Gênesis, capítulo 12. Eu vou conversar com vocês sobre esses 3 versos que estão aí. Gênesis, capítulo 12. Tá dando para ouvir bem aí, gente? Tá? É até melhor que eu não grito, né? Aí vai melhor. Gênesis capítulo 12. Deixa eu conversar com vocês sobre esses versos. São 3 versos e eu quero conversar com vocês, por favor. Vamos lá. Bom, o texto bíblico vai dizer o seguinte: Ora, disse o Senhor a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação e te abençoarei. Te engrandecerei o nome, se tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as nações da terra. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor nesse momento simplesmente me dê graça para poder expor o evangelho do Senhor. E que o coração do teu povo esteja aberto para receber o evangelho do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, um sociólogo que eu gosto muito da nossa época, eu cito ele sempre lá na igreja, e ele está meio na modinha, né? É o Zygmunt Bauman. Ele escreveu Tudo Líquido é com Bauman. Modernidade líquida, amor líquido, relacionamento líquido, política líquida, tudo líquido é com Bauman. Tá, eu vou dar conta de todas, pode deixar. Obrigado. E o Bauman, se você não teve o privilégio de lê-lo, passe na livraria mais próxima da sua casa e não morra sem ler o Bauman. Porque eu acho incrível o trabalho que os sociólogos fazem de pegar o passado, interpretar o presente e, de certa forma, olhar como é que vai ser o futuro. Então, ainda na década de 90, o Bauman diz que a gente estava vivendo uma revolução muito grande. E ele chama essa revolução de modernidade líquida. Alguns que estudam chamam isso de pós-modernidade, enfim, ou nova modernidade, ou tantas outras coisas. A grande questão e a grande discussão que se tem é que essa modernidade líquida, ou esse novo período em que nós vivemos, algumas coisas precisam ser reinterpretadas. A vida precisa ser reinterpretada. E quando eles dizem que a vida precisa ser reinterpretada, nós estamos falando de tudo na vida. Por exemplo, vocês que são mais velhos, ou mais vividos, ou sei lá o que é isso, que nasceram na década de 50, 60, 70, eu pregava ontem num culto de adolescentes, e eu dizia assim que essas pessoas mais velhas, a brincadeira delas era fazer carrinho de madeira, e a rodinha era feita com um pedaço de chinelo havaiana, lembra? E fazia isso. Vocês faziam isso? Estão ficando velhos, hein, gente? Tá passando o tempo, tá passando.
mas já tem uma geração um pouco... Esses são os famosos baby boomers que a gente chama, né? Mas a gente tem uma relação de uns caras um pouco mais novos. E esses já jogavam River Raid no Atari. Lembra desse? Tem essa galera, tá aí? Olha, tem um aqui, dois. Eu também cheguei a pegar isso. A gente jogava Enduro. Jogava Olimpíadas. Era aquelas fitas assim que a gente colocava, né? Aí quando eu jogava, era aqueles controles que a gente ficava sacudindo assim. Aí depois já tem uma geração que jogava Master System e Mega Drive. Aí vocês são um pouquinho mais velhos, por exemplo, os filhos de vocês não sabem o que é isso não. Mas vocês que são um pouquinho mais velhos, lembram que a gente tinha um negócio, quando os computadores entraram e começaram a funcionar, chamado Netscape Navigator, lembra disso? A gente clicava, aí ficava, fazia aquele barulho. Tim! Era um modem tentando conectar. E sabe o que é engraçado? Hoje nós não conseguimos ver o mundo sem internet. Isso o Bauman falava em 97. Porque hoje você não entra na internet, na verdade você não sai dela. Você compra um pacote de dados e você fica dentro dela, você não sai. Então, percebam o seguinte, você que há 30 anos colocava o seu telefone no imposto de renda, lembra que você fazia isso? Você pegava o 13º junto com as férias e junto com tudo, aí você comprava um aparelho daqueles que você discava assim no dedo e todo ano você declarava isso no imposto de renda. Hoje você tem um smartphone que está no seu bolso o tempo todo. E é muito interessante ver alguns mais idosos, eles conversam com o smartphone mesmo. É engraçado, e brigam com ele. Vocês precisam ver a minha mãe tem mais de 60. Ela briga com o teclado, como se estivesse brigando com os alunos dela. Ela é pedagoga a vida inteira. E ela fala assim, eu já mandei você, como é que você não faz essas coisas? O problema é que nós não nos apercebemos disso. Então a gente vive num mundo diferenciado. É um mundo em que nós já vivemos em rede. É um mundo em que nós já estamos conectados. Nós não... aquele telefone que você fazia assim... Eu estava batendo um papo com um grupo lá na igreja um dia desse. O seu amigo ligava lá de Governador Valadares, ligava para o seu vizinho. Aí ele chamava você e falava assim, olha, fulano ligou e disse que 3 horas da tarde ele vai ligar de novo. Aí quando dava 3 horas da tarde, você ia lá para a casa do seu vizinho, que ele ligava, seu parente, e aí você conversava. Perceba, as relações eram diferentes. Por quê? O seu vizinho conversava com o seu parente, você ia para dentro da casa do seu vizinho, você conversava com ele ali, e vocês mantinham uma comunhão, um relacionamento. As pessoas da rua se conheciam. No nosso tempo, esse tempo da modernidade líquida, seus filhos e os seus netos, eles crescem se relacionando 24 horas por dia com os outros. Ou seja, como é que são os nossos relacionamentos? O Bauman chega a dizer isso. Ele fala assim, nós nunca tivemos uma geração com tantos relacionamentos, mas com poucas pessoas pagando o preço da exclusividade dos relacionamentos. Percebam, vocês que têm Facebook, por exemplo, vocês têm 1000 amigos lá. A sua lista de contatos no WhatsApp, você, por exemplo, que trabalha como representante, sei lá, você é advogado, médico, ou tem grupos, ou é vendedor, gerente, a sua lista de contatos é uma coisa absurda. Você tem muita gente. Eu tenho um amigo da igreja, por exemplo, que ele é candidato a vereador. Se você botar o telefone dele no bolso, parece a bateria da Portela. Porque não para, é o tempo todo. Porque os relacionamentos ficaram cada vez mais dinâmicos. A gente está cada vez mais ligado às pessoas. Os relacionamentos mudaram. Eles não são mais como eram há 30 anos, 40 anos, 50 anos. Não são mais. Vocês querem ver como é que os relacionamentos mudaram? Aos domingos, por exemplo, eu sou nascido e criado em Campo Grande. O subúrbio nunca saiu de mim. Então, eu sou da época em que a gente criava, Ronildo, galinha no quintal. Eu não sei quem veio do interior, tinha isso.
E era uma farra em uma festa, quando a gente chegava da igreja domingo de manhã e minha mãe ia matar galinha. Porque aí os avós vinham e os tios vinham. E aí a gente ficava lá até 3, 4 horas da tarde conversando fiado, sem falar nada, sem fazer nada. Hoje, por exemplo, eu tenho 2 filhas. Uma das coisas que a gente já discute no orçamento é o almoço de domingo, né? Ele tem que entrar, porque a gente vai sair. Eu trabalho a semana toda, minha esposa trabalha a semana toda. Então, quando um crente piedoso não me chama para almoçar na casa dele, a gente tem que almoçar em algum lugar, né? E ninguém mata galinha mais, porque você vai para o abatedouro. Eu não vim contar história, mas eu estou querendo mostrar para você como é que o mundo está mudando. Os relacionamentos são diferentes. Eu estava com um irmão da igreja um dia desse falando assim, eu estava em casa um dia desse e eu não estava aguentando. Ele já nasceu na década de 70 junto com a mulher, e teve filhos agora em 2000 e pouco. Eu estava sentado no sofá, a minha mulher do meu lado no celular, meu menino no Xbox e minha menina no tablet. Aí, pastor, pirei. Não, isso não pode ser assim. Não tem condição, a gente não conversa, a gente não gasta tempo. É claro, a gente gasta tempo, mas o que é o reflexo dos relacionamentos da nossa geração. Porque seu filho está do seu lado, mas ele está conversando com um amigo da escola. Eu estou falando de relacionamento. Eu poderia falar, por exemplo, de relacionamentos como namorados, noivos. Você deixa a namorada em casa, quando você já vai chegando em casa, ela já mandou aquela carinha do WhatsApp para você, com 2 coraçõezinhos e um beijinho e tal. Os relacionamentos são muito dinâmicos, são muito rápidos. Mas o que dizer, por exemplo, do trabalho? Vocês que são mais velhos e mais vividos, aproveitar a previdência antiga, né, porque agora nós estamos ferrados daqui para frente. Vocês que são mais antigos, vocês trabalhavam de 8 a 6. E depois, quando vocês iam para casa, chega. Você ainda falava assim, graças a Deus é sexta-feira. Só que você sabe o que está acontecendo com vocês que trabalham hoje e estão no mercado de trabalho? Cada vez mais, por exemplo, você leva o trabalho para casa. Como? No seu telefone. Porque ele não para de tocar. Eu estava conversando, fui fazer uma visita com uma moça que é engenheira da Cezan. Ela falou assim para mim, pastor, é proibido a gente mandar mensagem para os outros depois do horário. Mas se eu te mostrar meu telefone, ele não para. É o tempo todo, de noite, 10 da noite, 11 da noite, o pessoal que está no turno vai, fala para a gente, quer saber. Você levou seu trabalho para casa. Quando você abre seu laptop, você vai, a primeira coisa, seu Outlook lá, sei lá, Dropbox, já baixa direto todos os seus e-mails, por exemplo. Aí vem e-mail do gerente, e-mail do cliente, e-mail. Aí, sábado à tarde, você fala assim, agora eu vou abrir o computador que eu vou ver alguma coisa. Você começa a ler coisa de trabalho. Porque se os relacionamentos mudaram, o trabalho também mudou. A maneira de trabalharmos também mudou. Você leva agora o trabalho para casa. Eu digo, por exemplo, eu sou pastor. Eu estava sentado aqui, tudo bem que pastor, domingo é o dia que a gente mais trabalha mesmo. Mas o meu gabinete, por exemplo, eu costumo falar para o pessoal da igreja que ele é itinerante. Eu posso estar no Amazonas, que o pessoal está falando agora, acabou de chegar uma dúvida para mim ali de uma irmã, antes do culto, que ela estava dizendo que estava lendo Lucas, chegou no capítulo 5, ela não entendeu. Então ela já mandou a foto, pedindo para que eu fizesse a exegese e explicasse para ela o texto. Eles não vão mais, né? Agora o gabinete é itinerante. O que eu estou querendo mostrar para vocês? Gente, o mundo está sofrendo extremas mudanças, tanto no trabalho, quanto nas relações sociais. As cidades estão mudando de uma maneira extremamente profunda. O bairro de vocês aqui, por exemplo, é um bairro novo. É um bairro que começou a crescer mesmo na década de 90. E ele já traz um formato novo de cidade, é diferente do centro de Vitória. Ele já traz um formato diferenciado. A mobilidade urbana está mudando. O mundo, de maneira geral, sofre transformações. Aí você diz assim, tudo bem, Rômulo, você não falou novidade nenhuma. Eu digo, claro, não falei novidade nenhuma, porque vocês vivem isso o tempo todo. A grande questão é que nós nos levantamos para pensar o seguinte, como é que a igreja está inserida nesse meio tempo? Qual é o papel da igreja nessa geração?
Como é que a igreja vai existir e subsistir nesse tempo? Como é que ela vai ser? Que tipo de igreja teremos? Como é que a igreja vai conseguir ser relevante nessa situação? Em que o trabalho é diferente, em que as relações das pessoas são diferentes, em que a mobilidade urbana é diferente. Como é que a igreja vai subsistir? Qual é o papel da igreja nesse mundo? Qual é o papel da igreja nesse tempo? É essa a pergunta que a gente precisa fazer. E como ela vai desempenhar esse papel? Daí, eu volto para o texto bíblico para olhar para Abraão. E aí você pode olhar para a sua Bíblia e esquecer de mim. Porque nós chegamos no capítulo 12 de Gênesis. O capítulo 12 de Gênesis parece que está fora do lugar aí. Mas por que parece que está fora do lugar? Você, como um bom leitor de Bíblia, e crente é muito legal, sempre quando dá dia 31 de dezembro, a gente faz o desafio. Qual? Vou ler a Bíblia em um ano, né? O problema, eu sempre falo lá na igreja, o problema é o livro de Levítico. Porque em Gênesis a gente vai bem, Êxodo nós vamos tranquilo, agora, rapaz, chegou em Levítico, a gente diz, deixa para dia 31 de dezembro, eu vou tentar começar de novo. Então, Gênesis é legal porque vocês já conhecem. Então, vocês vão se lembrar que Gênesis 1 é a criação do cosmos, é a criação do mundo. Gênesis 2 é a criação do homem. O problema é Gênesis 3. Gênesis 3, você tem a entrada do pecado no mundo. Tim Keller divide isso de uma maneira muito clara. Ele diz, qual é o problema do pecado? O pecado fez separação entre eu e você, entre eu e o mundo, entre eu e eu mesmo e entre eu e Deus. Esse é o problema do pecado. Então, toda a narrativa bíblica está embasada nesses 4 pilares. O homem está separado dele mesmo. Por isso que você tem depressão, por isso que você toma esse monte de antidepressivo, você tem esse monte de síndrome de inferioridade, por isso que você tem esse monte de síndrome de superioridade, por isso que você sempre quer se ver com o outro. Isso é feito do pecado em você. O pecado me separou do outro, é por isso que o outro sempre é seu adversário, a grama do terreno do vizinho sempre é mais bacana, é por isso que os filhos do outro sempre são melhores educados, você queria sempre ter o carro do outro, é por isso que você sempre queria ter a casa do outro, o sítio do outro, você sempre queria usar a roupa que o outro usa. Isso é pecado em você, porque ele te separou do outro. Ao invés de você ver o outro como seu semelhante, você vê ele como seu adversário. É por isso que você sofre esse monte de coisa no trabalho, quando o cara dá uma rasteira em você para pegar seu lugar, ou você já deu um monte de rasteira nos outros para tomar o lugar dele. Isso é pecado. Mas o pecado separou a gente, o Tim Keller diz isso, o pecado separou a gente da natureza. É por isso que a gente não consegue viver num mundo subsistente. A gente vive num mundo em que o tempo todo a gente está acabando com ele o tempo todo. E aí é monóxido de carbono, dióxido de carbono, seja lá o que for que você queira dizer. E o pecado especialmente separou a gente de Deus. Isso é Gênesis 3. Fomos expulsos do Éden. A partir de Gênesis 4, o que surge? A geração de Caim, abençoado Caim. Olha que homem legal. A partir de Gênesis 5, é a genealogia de Adão. Você vai observar que todo mundo morre na genealogia de Adão. O que nós conseguimos sendo e ficamos afastados de Deus? Morrer. E morremos tão bem que em Gênesis 6, Deus pega o dilúvio e arrebenta com tudo. Só que como Deus tem compromisso com a palavra dele, e a palavra dele é, porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente, esse lhe ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar, Deus já tinha prometido Jesus a Adão e a Eva. Então Deus não iria acabar com o mundo. Por isso ele separa Noé, separa Sem, Cã e Jafé, porque a promessa é para nós e para os nossos filhos, separa a família inteira e diz, bora, vamos destruir esse negócio, vamos jogar água. Quando chega em Gênesis 9, o dilúvio acaba, Deus diz, olha, Noé, a situação é a seguinte, cresçam, se multipliquem, venha uma grande descendência, dominem sobre a terra, e é isso aí. O que Deus estava querendo dizer? Falei isso agora cedo para a minha turma. Irmãos, o fato de sermos filhos de Deus e criados à imagem e semelhança de Deus, é que quando Deus criou o casamento e falou para a gente se multiplicar, Deus estava fazendo 2 coisas. Número 1, dizendo assim, gente, o que é casamento? É o reflexo da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, é unidade na diversidade. Segunda coisa, por que é que para vocês terem filhos? Já que nós somos criados para a glória de Deus, os nossos filhos, na verdade, é para que a glória de Deus seja perpetuada através das nossas gerações. O problema é que quando o pecado entrou no mundo e o pecado de Adão está em nós, quando a gente tem filho, eles já nascem herdando o pecado de Adão. Esse é o negócio.
Quando você chega em Gênesis 9, Deus está reconstruindo o mundo. Só que quando você chega em Gênesis 11, o que acontece? Babel. E o que é Babel? Babel é simplesmente assim, olha gente, ele falou que botou um arco aí e disse que não vai mandar chuva mais não. Mas vamos dizer o seguinte, vamos fazer uma cidade aqui, traz todo mundo para cá, a gente constrói uma torre enorme, e aí se cair água de novo, está tranquilo. O ser humano sempre está em litígio e briga com Deus. O ser humano sempre está em inimizade com Deus. Só que, meus irmãos, uma coisa maravilhosa do caráter do nosso Senhor, e que só o cristianismo tem, é uma doutrina chamada graça. Quando eu leio Abraão aqui, Deus me pinça um cara na história, e ele tira um cara da história, e olha o que ele fala para esse rapaz. Ele fala para esse rapaz o seguinte: sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. Eu vou fazer de você uma grande nação. Eu te abençoarei, te engrandecerei o nome. Seja uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Leia para mim esse final aí, por favor. Em ti. Olha para cá para você poder entender. Até Gênesis 11, a humanidade está completamente perdida. Em Gênesis 12, Deus escolhe um cara e olha para ele e fala assim: Abraão, era o filho mais velho, né? Lembram que Abraão é o filho mais velho. Abraão tinha direito a 3 coisas. Primeira coisa, Abraão tinha direito à bênção do pai. Segunda coisa, Abraão tinha direito ao dobro da herança. Terceiro, quando o pai dele morresse, ele receberia o governo do clã. Era isso que Abraão teria. Agora olha o que Deus diz para ele: Abraão, sai da tua terra, abre mão do governo do clã. Sai da tua parentela, abre mão do governo do clã. Vai para uma terra que eu te mostrarei. Abre mão da sua herança, porque eu estou te dando uma herança. Em ti, ou melhor, eu vou te abençoar. Eu estou te dando uma herança. Sai da sua terra, sai do meio dos seus parentes, eu vou te abençoar, eu vou fazer de você uma grande nação, e através de você todas as nações da terra vão ser benditas. Abraão, você ia herdar do seu pai bênção, governo, dinheiro. Deixa eu dizer para você, eu vou te dar isso. Sabe por quê? Porque em Abraão, sabe quem está sendo formado? Eu e você. Em Abraão, quem está sendo formado é a igreja. Em Abraão, quem está sendo formado é o povo de Deus. O povo de Deus está sendo chamado a partir de um homem. O povo de Deus está sendo chamado a partir de um homem, para a partir desse homem, o caos que era Babel e que depois virou a Babilônia, e que Apocalipse capítulo 18 vai dizer que é a mãe de toda prostituição, promiscuidade, a mãe de toda corrupção. Deus está chamando um cara para que Babel seja revertido. Deus está chamando um cara para que a corrupção do ser humano seja revertida, para que os efeitos do pecado acabem, para que a inimizade do homem com Deus não exista mais. E para que Deus está fazendo isso? Ele está chamando um povo. Deus está chamando um povo, para que esse povo, ao ser chamado, seja o povo que reflete a glória da graça de Deus. Eu falei que não ia gritar. Oh, meu Deus, eu tenho que pregar à noite. É o povo que vem refletir quem Deus é. É o povo que vem refletir o caráter desse Deus. E é aqui que nós somos formados. É aqui que a igreja nasce. É aqui que a eclesia, os kalel, o ek, a ideia dos que são chamados, mas não são chamados para fora do mundo, pelo amor de Deus. Eu disse para minha turma agora de manhã, eu tenho uma classe de discipulado às 8. Não são os chamados para fora do mundo, mas são os chamados para dentro do reino e para dentro do mundo.
Porque, eu prometo que eu não vou demorar, tá? Eu já termino agora. Porque olha por que Abraão foi chamado. Olha por que a igreja é formada. E aí você fala assim, pastor, eu não estou entendendo muito esse negócio de que Abraão e a igreja. Ei, é só você lembrar da sua aula de escola bíblica que você teve agora cedo. Abraão, Isaque, Jacó, José no Egito, Moisés, Josué, o tempo dos juízes, o tempo dos reis, exílio na Babilônia depois do reino dividido, reino do norte, reino do sul, o povo é completamente dividido, vem os profetas, acabam os profetas, período de silêncio, aparece João Batista, sai João Batista, quem entra em cena? Pronto, o Salvador veio a partir de Abraão, é essa a promessa, essa é a promessa. Porque ele disse, em ti serão benditas todas as nações da terra. A promessa que está sendo cumprida em Abraão, em primeiro lugar, é que Jesus viria. Jesus viria dele. A redenção está aqui anunciada. O Cordeiro de Deus está anunciado. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que João Batista olha, está aqui anunciado. É essa a promessa. Em ti serão benditas as nações da terra, porque Jesus vem de Abraão. Mas eu não quero falar do Abraão e nem de Jesus no sentido de falar da obra redentora. Eu quero falar da implicação. Eu quero pegar os próximos minutos para falar da implicação disso na minha vida e na sua. E quais são essas implicações, meus irmãos? Eu não tenho como dizer para você que isso aqui não é uma eleição. Que eleição? Abraão é um homem eleito. O que Abraão fez para ser chamado? Nada. Deus simplesmente estava lá na Caldeia, possivelmente em cima de um zigurate, que era um templo daqueles enormes. Ele está lá contemplando as estrelas e Deus aparece e fala assim, hein? Abraão, quem está falando? Sou eu. Eu quem? Deus. Hã? É. Sai daí, porque eu tenho um plano na sua vida. Agora, sabe o que é engraçado? Sabe por que esse cara foi chamado e eleito por Deus? Para abençoar as nações. Para abençoar os povos. O que isso tem a ver com você? E o que isso tem a ver comigo? Você sabe por que nós fomos chamados pelo Evangelho? Lutero dizia isso. Lutero, quando explica o credo apostólico, ele diz, creio no Espírito Santo. Lutero diz assim, creio que por minha própria razão ou força não posso crer no Senhor Jesus nem vir a Ele. Mas o Espírito Santo me chamou pelo Evangelho e me iluminou com seus dons. Por isso eu estou aqui. Lutero dizia isso quando ele estava dizendo assim, como é que vocês chegaram aqui? Porque são discípulos de Cristo. Chegaram aqui e são discípulos de Cristo porque ouviram o Evangelho, ouviram as boas novas da salvação, ouviram da graça de Deus perdoadora, porque a ira que estava sobre mim, a ira que estava sobre você, o nosso Senhor pagou no madeiro. A corrupção que nós praticamos todos os dias, o Senhor Jesus obedeceu até a morte de cruz, não veio de maneira nenhuma revogar a lei, mas cumpriu ela no nosso lugar, por isso somos santos. Nós entendemos isso porque o Espírito Santo nos mostrou. Agora a grande questão é, a vida cristã acaba aí? Não, ela começa aí. Aí você diz assim, não pastor, ok, eu entendi, eu preciso me santificar. É claro, a santificação é uma obra ativa da gente, mas eu não estou dizendo isso. Não é isso que eu vim falar hoje. Eu vim falar hoje para vocês que a igreja é um povo em missão. A igreja é um povo que veio exatamente para abençoar os povos. Ela veio para abençoar as nações. A igreja tem a resposta que o mundo não tem. A igreja tem a resposta que o homem moderno, o homem da Idade Média, o homem da Idade Antiga, que todos estão procurando. A igreja tem o Evangelho do Senhor Jesus. Aquilo que pode transformar a vida dos homens. É por isso que ele diz, Abraão, em ti as nações da terra vão ser benditas, porque Jesus vai vir, e quando Jesus vier, dele vai sair um povo, e esse povo vai estar ungido pelo Espírito Santo. Para quê? Para pregar o Evangelho, para falar das grandezas da glória, da graça desse Deus, que veio se encontrar com o ser humano, que veio se encontrar com a gente, para poder nos religar a Ele, nos religar ao próximo, nos religar a nós mesmos. Essa é a obra, e é isso que o mundo precisa saber, meus irmãos.
É isso que os homens precisam saber. O problema é que como está tudo mudando, a gente acreditou e contaram para nós no século passado que a ciência ia resolver o problema do mundo. E o problema é que ela não só não resolveu o problema do mundo, quando ela criou mais problema. E aí os aquecimentos globais da vida e as bombas atômicas da vida, o Ravi Zacarias chega a dizer assim, o problema é que a gente não sabe lidar com ciência, a gente começou a construir bomba, e se uma delas for soltada lá no Japão, a gente aqui deixa de existir. Porque ela não resolveu o problema do mundo e nem vai resolver. A racionalidade humana não vai conseguir resolver os problemas do mundo. Me perdoem os pedagogos de plantão, mas a educação não vai resolver o problema do mundo. Isso é promessa de político. Embora ela seja muito importante, deve ser uma das nossas plataformas, mas ela não vai resolver o problema do mundo. Senão, a Europa não era o caos que é, Cuba não era o caos que é, com um índice de analfabetismo zero. E com os maiores graus no mundo de processos seletivos de universidades. Porque a educação não vai resolver o problema do mundo. O que vai resolver o problema do mundo é o dia que o homem se humilha e passa pela cruz. É o dia que o homem entende que ele nasce de novo quando tem um contato com Jesus Cristo. O homem nasce de novo. E aí essa briga da natureza antiga com a nova, ela é até o dia da volta do Cordeiro de Deus. Qual é o problema? O problema é que o mundo precisa saber disso. Porque se as relações mudaram, se o trabalho mudou, se a dinâmica urbana mudou, o evangelho do Senhor Jesus não mudou. A palavra de Deus não mudou. E o método do homem chegar até Deus não mudou. Não é através de patuá, não é através de sacrifício, não é através de despacho, não é através de macumba, não é através de profeta, mas é através do Senhor Jesus. Esse é o jeito do homem nascer de novo. Esse é o jeito do homem ter contato com Deus novamente. Agora, os homens só saberão disso, meus irmãos, a hora que a igreja entender o mundo que vive e apresentar essa mensagem que é eterna e imutável. Essa mensagem não muda. O evangelho não muda. Nós podemos até, irmãos, há 500 anos o quê? Há 50 anos não entrava nenhum instrumento desse aqui dentro, que isso era coisa do diabo. Nós podemos até mudar a forma de apresentar. Agora o conteúdo não. O conteúdo não. O conteúdo é só Cristo salva. Só Cristo salva. Agora a pergunta que eu faço para vocês e almoçarem tranquilos é: qual é o seu papel? Ai, é porque eu perco noite de sono com isso. Porque eu fui chamado. E você também. E se nós somos reformados, eu não tenho uma unção especial nem você. A unção que eu tenho é a unção de Cristo, que é a mesma que você tem. Ninguém tem mais nem menos. Nós recebemos ela do santo. João disse no capítulo 2, verso 20 e 27. Eu não tenho uma unção maior do que a sua. Eu posso ter um chamado diferente para ser pastor. Agora, aqueles que anunciam o reino. Qual é o seu papel no anúncio do reino? Duas coisas para a gente terminar. Vamos lá? Eu fiz esse exercício hoje de manhã com o pessoal lá na igreja. Vamos em Mateus, no capítulo 28, rapidinho. Mateus capítulo 28, verso 18. Uma hora que eu consiga repetir isso tudo aqui à noite, viu? Olha o verso 18. Todos juntos, no 3? Mateus é fácil achar. 1, 2, 3. Jesus... Eu falei hoje cedo isso. O contexto histórico é muito importante. Os reis, na antiguidade, eles não iam para qualquer batalha. Os reis não iam em qualquer batalha. Os reis iam na principal batalha, em cidades fortificadas. Ali eles iam. Depois de uma grande batalha, depois de uma grande luta, quando a cidade era vencida, o rei voltava para o seu palácio,
voltava para sua terra. E os que ficavam, voltavam anunciando para as vilas não fortificadas, voltavam anunciando nas vilas fortificadas o seguinte, não fortificadas: ei, vocês agora têm um novo rei. Vocês agora têm um novo rei. É isso que Mateus 28 diz. O Senhor Jesus na cruz venceu a batalha, Ele amarrou o valente, porque Ele é o mais valente. Ele subiu aos céus e quando foi entronizado, entronização, Ele sentou-se no trono. E se minha Bíblia está certa, em Hebreus no capítulo 1, de lá Ele governa todas as coisas pelo poder da sua palavra, porque Jesus é rei. Agora olha o verso 16. Seguiram os 11, e a esses discípulos ele diz, isso é um particípio, uma vez que vocês foram. Os discípulos foram chamados para que, uma vez sendo enviados, batizem, façam discípulos e ensinem. Em resumo, os discípulos foram chamados para, uma vez encaminhados, fazerem discípulos, para colocarem essas pessoas dentro da aliança através do batismo. É aqui que você entra. O Senhor Jesus já conquistou a batalha. O Senhor Jesus ganhou a guerra. Não há nada mais para ser feito, irmãos. Quando Ele expira dizendo está consumado, é porque Ele disse a obra está pronta. Ninguém precisa acrescentar mais nada. Agora é comigo e com você. Agora é com a igreja, com o povo que foi chamado lá em Abraão. Agora é conosco. Agora é a gente chegando para o mundo e dizendo para o mundo que o rei reina. Eu falei que eu tinha que falar duas coisas. A última. Porque você sabe qual é o coelho que vocês têm na cartola aí agora? Sabe qual é o ás na manga? O ás na manga é sempre assim: não sei pregar, não sei falar, não sei comunicar. Atos capítulo 2. Atos capítulo 2. Atos capítulo 2, vocês vão se lembrar que é Pentecoste. O Pentecoste é uma reversão do que aconteceu em Babel. Se em Babel, várias línguas dizendo que eles não se entendiam. Em Pentecoste, várias línguas dizendo o rei é um só. Essa que é a ideia do Pentecoste. Mas olha que coisa curiosa. Então se levantou Pedro com os 11, erguendo a voz, advertiu-os nesses termos. O espírito caiu, eles começaram a falar nas línguas idiomáticas e o pessoal começou a falar bem assim: uau, esses caras estão de fogo, a gente está entendendo, eles estão falando aqui as grandezas de Deus, os caras estão bêbados. Pedro levantou e falou assim: varões judeus, todos os habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disso e atentai nas minhas palavras. Esses homens não estão embriagados, como vim dispensando, sendo essa a terceira hora do dia. Mas o que ocorre é o que foi dito por intermédio do profeta Joel. Pedro está pregando para quem? Pedro está pregando para judeu. Pedro está pregando para crente. Pedro está pregando para pessoas que já conhecem a Jesus. Pessoas que já ouviram falar do Evangelho. Pessoas que já ouviram falar da Bíblia. Então Pedro vai citar Joel, Davi, porque os caras entendem. Qual é o problema da gente na nossa geração? Sabe por que a gente não consegue pregar? Porque a gente começa a citar Davi, Joel, Provérbios, Salomão. O cara que trabalha do seu lado, Salomão para ele é o trocador do ônibus, ele não sabe quem é. Joel para ele é o atacante do Cruzeiro, que é de Camarões, ele não tem ideia. Ele não sabe. Isso é uma regra básica da educação, pedagogos me ajudem. Quando você chega para ensinar alguém numa turma, você nunca nivela por cima. Você tem que começar da base.
A gente não pode sair aí pregando com uma linguagem crentolês que ninguém aguenta e ninguém vai entender nada. Não adianta citar Joel, não adianta citar Paulo. O cara, para ele, Paulo é o jornaleiro. Ele não sabe quem é. Agora então, como é que a gente faz, pastor? Vamos em Atos capítulo 17. O Paulo ensina isso para a gente. Já vou acabar, tá? Olha o verso 16. Isso eu falei que eu ia falar pouco. E estou rouco ainda. Olha Atos 17, o verso 16. Enquanto Paulo os esperava, aonde? Aonde? Ele está em Atenas, ele já não está falando com judeu mais. Ele já não está falando com gente que conhece Bíblia mais. Para judeu só existe um Deus. E para grego? Para grego tem um Deus, só é economia, né? Para que ter um Deus só? Assim, a gente podia ter um monte. O seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante da cidade. Paulo olhou e falou, tem idolatria. Por isso dissertava na sinagoga entre os judeus e os gentios piedosos. Ele foi lá conversar com a sinagoga. Cara, não deu tempo. O pessoal não quis saber. Agora olha o verso 18. E alguns dos filósofos, epicureus e estoicos contendiam com Paulo, havendo quem fizesse o que com Paulo? Perguntasse. O que quer dizer esse tagarela? E outros, parece pregador de estranhos deuses, pois pregava Jesus e a ressurreição. Então, tomaram Paulo consigo, levaram ao Areópago, dizendo, podemos saber que nova doutrina é essa? Sabe qual é a diferença? O Pedro está conversando com pessoas que conhecem a Jesus. Sabe o que o Pedro faz? Pedro explica. Você sabe o que Paulo tem que fazer? Ser perguntado. Paulo tem que ser perguntado. E aí quando ele é perguntado, aí ele ensina o evangelho. Você quer ver como? Olha só. Olha o verso 22. Então Paulo, se levantando no meio do Areópago, disse, senhores atenienses, em tudo vos vejo acentuadamente religiosos. Porque passando e observando os objetos do vosso culto, encontrei também um altar no qual está escrito, ao Deus desconhecido. Pois esse Deus que adorais sem conhecer é precisamente aquilo que eu venho anunciando. Olha como é que ele vai pregar. O Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse, pois ele mesmo é quem de todos dá vida, respiração e tudo mais. De um só fez toda a raça humana. Paulo falou de Adão aqui? Paulo falou de Moisés? Paulo falou de Davi? Paulo foi perguntado. E Paulo respondeu às demandas que as pessoas tinham. Termino agora. É a terceira promessa que eu falo isso. Termino agora de verdade dizendo o seguinte para vocês. Você sabe por que a gente não consegue comunicar o evangelho hoje? Nós não fazemos as perguntas que as pessoas têm. A gente já vem dar resposta. A gente já quer dar resposta pronta. E o mundo está cheio de perguntas que nós vamos responder com o evangelho. Esse é um problema dos crentes. Os crentes chegam dizendo, você tem que aceitar Cristo, você tem que aceitar Jesus, você tem que aceitar Jesus. O cara olha e fala assim, para quê? Aí ele não sabe, porque você vai para o inferno. Ele diz, eu não acredito em inferno. Aí acabou, você já não consegue mais falar com o cara. Aí você ainda diz assim, o problema é seu, mas você vai para o inferno mesmo assim. Gente, isso não existe. As pessoas têm demandas. E aí, você sabe como é que a gente vai conseguir chegar? A Igreja Presbiteriana em Jardim Camburi precisa conhecer as demandas do povo em volta dela. O que esse povo aqui vive? Eu não estou dizendo que vocês não fazem, não. Eu só estou ensinando a Bíblia. Quais são as demandas desse povo? Qual é o perfil dessa gente? O que os casais aqui fazem? Como é que se cria filhos aqui? Como é que é a rotina de trabalho do pessoal desse bairro? Quais são os problemas e as crises existenciais que essas pessoas vivem? Quais são os dilemas éticos e morais que eles vivem? Como é que essa gente vive? E aí, quando a gente, através de relacionamento, chegar a elas,
deixem elas perguntarem para nós. E sabe qual vai ser a nossa resposta? Vem e vê. É o Evangelho. É o Evangelho. É o que o nosso Senhor fez na cruz. A minha oração, gente, é para que vocês continuem sendo uma bênção. A minha oração é para que discípulos de Cristo que já existem aqui sejam levantados mais e mais, para que vocês cada dia mais possam ser uma bênção nessa geração, possam ser uma bênção nesse bairro, e não só nesse bairro, vocês estão em outros lugares com congregações, com grupos pequenos. Deus abençoe a vida de vocês para que vocês semeiem o Evangelho de uma maneira tão forte, tão poderosa, para a gente ter uma sociedade impactada de uma vez por todas. Nós só vamos resolver o problema de Brasília. Eu aprendi isso com o Leonardo Sayum, pastor da Gávea. A gente só vai resolver o problema de Brasília o dia que a gente começar a resolver os problemas locais. E os problemas locais perpassam por uma igreja avivada de discípulos que pregam a transformação a partir de Jesus Cristo. Deus abençoe vocês, em nome de Jesus.